Olá, paz e bem, seja muito bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia. Este quadro que nos convida a entrar mais na Sagrada Escritura e assim sermos formados discípulos missionários. Ao meu lado, Dom Anderson Franklin, ele que é Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Agradeço, Tiago Souza, e agradeço a repercussão tão boa do nosso primeiro encontro Caminhos da Bíblia. E hoje nós estamos aqui para comentar e refletir um pouco da Sagrada Escritura neste mês dedicado às missões. Pois é, o mês passado, setembro, a gente entrou mais na Sagrada Escritura, mês da Bíblia, e esse é o convite a se colocar em missão e a também aprofundar mais nesse serviço missionário. Exatamente. Na verdade, quando você fala do discípulo missionário, e é aquilo que nós compreendemos como devemos ser como cristãos hoje, ou seja, o status do cristão, como devemos ser hoje a partir da consciência profunda do batismo. Muitas vezes nós dizemos, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão como catequista, eu tenho uma missão no círculo bíblico, eu tenho uma missão como presbítero, como bispo, eu tenho uma missão como leigos e leigas na comunidade, religiosas, mas eu digo, mais do que temos uma missão, pelo batismo nós somos uma missão. Ou seja, eu, quando batizado e reconheço e tomo consciência profunda do meu batismo, sou uma missão neste mundo. Como Jesus propôs aos seus discípulos, sal da terra e luz do mundo. E nesse caso, refletir como a palavra de Deus nos ajuda a compreender e como a palavra de Deus nos envia a ser missão de Deus hoje é fundamental. E os chamados são imensos, né? A gente é chamado a várias missões, a várias áreas. É preciso se deixar ser chamado também, né, Dom Anderson? Exatamente. Por isso, a palavra de Deus nos faz memória dos vários chamados, de como homens e mulheres, ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história dos cristãos, foram chamados e assumiram ser missão de Deus. E de maneira muito especial, é interessante o quanto neste ano vocacional, somado ao mês missionário, nós estamos falando também sobre isso. E para esse programa, o que a gente preparou? Então, nesse caso, eu gostaria de fazer uma memória de duas coisas. Primeiro, do ano vocacional. Esse ano, a CNBB propôs vocação, graça e missão, corações ardentes e pés a caminho, que fazem uma referência aos discípulos de Emaús, que está em Lucas 24. Mas é interessante notar também que o próprio mês missionário recupera esse texto bíblico quando propõe ide da igreja local, ou seja, ide de onde você está. Da igreja local significa da tua diocese, para os confins do mundo, sempre com corações ardentes e pés a caminho. Por isso, vejam que é interessante notar que, dentro do ano vocacional, nós reconhecemos que só é missionário e missionária, só se sente missão neste mundo aqueles e aquelas que são tocados pela luz da palavra, deixam-se envolver pelo chamado do Senhor, são formados aos pés do Mestre e aí enviados como missão de Deus. Para hoje iluminar essa nossa conversa é o Evangelho dos discípulos de Emaús, que a gente vai conhecer agora. Exatamente, por isso eu peço a gentileza de que você o leia, por favor. Capítulo 24, verso é de 13 até o 35. Eis que 2 deles viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminho com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe disse: que palavras são estas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias. Quais? Disseram eles. Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno,
que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres que estavam dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanecei conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E, uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e o deu a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e os seus companheiros, quando disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a gente começar essa conversa, Anderson, o que significa os discípulos caminhando, indo para Emaús? Essa é uma pergunta muito interessante porque nos coloca um pouco o cenário ao redor do texto. É importante notar que, nesse momento, os discípulos estão celebrando, ou deveriam celebrar, o dia da ressurreição do Senhor. Era o dia em que ele já tinha se manifestado a alguns dos seus discípulos. Porém, nem todos compreendiam plenamente o que estava acontecendo. Esses 2 discípulos, por sua vez, deixam a comunidade, ou seja, o lugar onde são formados, e partem para Emaús. Como você próprio perguntou, Emaús, dentro da geografia bíblica, ou seja, se nós estudássemos de forma geográfica, a arqueologia, procurássemos vestígios desta cidade, ela ainda não foi encontrada como tantas outras cidades mais antigas. E por isso muitos teólogos compreendem que Emaús é um lugar para onde nós nos dirigimos quando nos afastamos da comunidade. Um lugar para onde nós nos dirigimos quando os nossos corações não são iluminados pela ressurreição. E aí, diante disso, que eu pergunto ao senhor, é semelhante às vezes quando a gente tem uma desavença na comunidade, perde o emprego, tem um ente querido enfermo, ou vamos sepultar um ente querido. É semelhante a essa tristeza, esse momento? A gente também se coloca caminhando para Emaús? Nós nos colocamos caminhando para Emaús todas as vezes que as adversidades, ou seja, os problemas da vida diária, que não são simples, né? Cada um de nós sabe quanto nós enfrentamos cotidianamente. Porém, todas as vezes que nós enfrentamos as dificuldades, sem a luz do ressuscitado, sem a esperança da sua presença, sem nos compreendermos acompanhados por Ele, os nossos corações ficam pesados e frios e os nossos olhos fechados, ou seja, obscurecidos.
nós não conseguimos compreender que Ele caminha conosco. Aí sim, nós deixamos o calor da comunidade, o lugar onde somos formados e decepcionados vagamos para a nossa própria Emaús. E aí que é o interessante, porque nesse momento, Jesus também está do nosso lado e caminha conosco. Ou seja, é o momento em que Jesus nos escuta como também escutava os discípulos de Emaús. E isso é muito interessante porque o texto, nós podemos pensar, mas Jesus se aproxima e fala, não. Duas coisas voltam, né? E quando estavam conversando e depois e quando estavam sentados à mesa. Essas duas expressões, elas marcam dois momentos muito definidos do texto. Quando estavam conversando no caminho, Jesus se aproxima deles. Quando estavam sentados à mesa, Jesus se lhes revela. É interessante porque você mesmo diz, o caminho na Bíblia, muitas vezes nós não compreendemos. O caminho não é a distância da nossa casa à igreja, não é a distância da nossa casa ao trabalho e nem mesmo a distância de Jerusalém a Emaús. Os homens e mulheres daquele tempo, quando abraçavam a fé em Cristo, eram conhecidos como homens do caminho ou mulheres do caminho. Se eu perguntasse, Tiago Souza, você crê em Cristo? Você responderia, eu sou do caminho. Se você me perguntasse, Dom Anderson, o senhor é do caminho? Eu diria, eu creio em Cristo. Por isso vejam, no caminho onde há o diálogo entre a fé que professamos e a dureza da vida que vivemos, o Senhor se aproxima e nos ouve. Ou seja, é ali que esse encontro fundamental acontece. E por isso, para nós que nos deixamos iluminar pela luz do ressuscitado, por mais dura que seja a vida e o caminho, o Senhor sempre estará lá e nós sentiremos a sua presença. Agora, Dom Anderson, é interessante porque os discípulos conheciam Jesus, viveram com Jesus, sabiam quem era Jesus, conheciam a voz de Jesus. Mas por que na Escritura diz que eles não reconheceram Jesus naquele caminho? O que significa esse não reconhecer Jesus? É exatamente aquilo que eu acabava de dizer, porque mesmo que Pedro, por exemplo, tomemos um outro evangelho como um paralelo. Há uma tempestade muito grande, aquele texto que Pedro caminha sobre as águas. E Jesus diz a Pedro, vem. Pedro, ouvindo a voz do mestre e o vendo, ele vai na direção do mestre, pois sabe em quem colocou a confiança. O problema está quando Pedro deixa-se tomar pela tempestade, pelas ondas e pelo barulho do vento. Ele tolhe o olhar de Cristo, deixa de ouvir a sua voz e o desconsidera. Tudo ao redor fica muito maior. Na verdade, os discípulos de Emaús estavam tão decepcionados porque, segundo eles, o mestre não tinha ressuscitado, ou nós, muitas vezes, tão preocupados e decepcionados com as questões da própria vida cotidiana, que não conseguimos discernir, no meio dessa tempestade e do mar revolto da vida, a voz e a presença de Cristo. A exemplo do que aconteceu com Pedro, Pedro afunda e os discípulos vagam sozinhos. E aí é interessante, no acontecimento da Escritura Sagrada, os discípulos ali convidam Jesus sem reconhecerem para ficar, para repousar, para estar com eles, né? Mas e nós, que muitas das vezes não convidamos o Cristo para também estar conosco, né? E ficamos neste campo de não reconhecer Jesus. Como é que a gente pode se aproximar do Cristo para ali ver Jesus, de fato, no partir do pão, reconhecer Ele? Isso é interessante porque o texto dos discípulos de Emaús nos apresenta duas mesas. Para serem capazes de reconhecê-lo ao partir do pão, primeiro foram iluminados pela palavra. No caminho, depois de tê-los ouvido, Jesus dialoga com eles à luz da palavra de Deus, ou seja, percorre os profetas em tudo aquilo que cada um deles falava sobre o próprio Jesus. O que Jesus faz é ilumina o caminho dos discípulos com a luz da palavra.
E não só o faz antes mesmo de entrar para onde eles estavam indo, Jesus faz que ia adiante. Ele simula, quase para dizer, caminhem para além daquilo que estão vivendo. Ou seja, que a luz da palavra vos faça olhar o horizonte à frente de vocês, que é exatamente o que ele faz conosco. Quando nós, muitas vezes, estamos tão atarefados e preocupados com a lida diária, muitas vezes nós nos deixamos tomar pelos problemas, quem nos ilumina é a palavra. Por isso, um cristão católico que deseja ser discípulo de Cristo, discípula e discípulos missionários, não pode senão se alimentar da palavra cotidianamente, para que a palavra de Deus dê sentido à vida e nos faça compreender de que modo devemos viver e enfrentar as lutas diárias, para aí sim reconhecê-lo ao partir do pão. Nesse mês missionário, então, o convite é a luz da palavra para clarear a missão do missionário. Não dá para ser missionário sem ter conhecimento na Escritura de Jesus. Exatamente. Por quê? Porque é no confronto, ou seja, nesse diálogo com a palavra de Deus, que nós somos iluminados. E somos iluminados para compreender a presença do Senhor e a missão que Ele nos confia. É claro que você faz menção ao momento em que os discípulos, nessa segunda mesa da Eucaristia, sentados ao redor dela com Jesus, ao partir o pão, os seus olhos se abrem. Ou seja, o texto de Emaús fala daquilo que nós experimentamos cotidianamente, de maneira especial, ou de maneira muito especial no domingo, quando, iluminados pela palavra de Deus, somos direcionados para a mesa da Eucaristia, onde o Senhor se revela, nos ilumina o coração, nos aquece o coração e faz com que os nossos pés ligeiros se coloquem em missão. É o alimento de cada dia, é a força para a caminhada, é de fato a Eucaristia da missa aos domingos, do missionário. Exatamente, e por isso, vejam, e veja você, Tiago Souza, que quando Jesus se revela, eles dizem, mas não nos ardia o coração quando ele nos falava das Escrituras no caminho? Ou seja, no momento em que nós estávamos mais perdidos, ele se aproxima. A sua palavra nos alcança, a sua luz nos ilumina, a Eucaristia, que é fonte e vida da igreja e do cristão, nos renova e aí sim nós compreendemos quem devemos ser. E veja que eles voltam para Jerusalém depois de ter dito para Jesus que já era tarde e a noite caía lá fora. Verdade. Doris, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa, mas para quem nos acompanha nesse momento, também nos escuta, qual é o gesto concreto que o católico, o cristão, pode fazer neste momento missionário para também praticar essa missão e esse convite de Jesus a ser também esse discípulo dele? Eu quero falar duas coisas. Primeiro, uma experiência pessoal que acredito que possa iluminar e grava na nossa memória o texto de Emaús, e depois eu respondo a tua pergunta. Quando seminarista, eu fazia pastoral numa paróquia de Cachoeiro de Itapemirim, paróquia Senhor dos Passos, e em algumas comunidades de uma área pastoral da própria paróquia. E nesse final de semana fui acolhido pela senhora Lúcia, que me convidou para permanecer na sua casa com sua família durante o final de semana. Dormi de sexta para sábado. Sábado, aquela casa se enchia com um cheiro de café, que era uma maravilha, aquela broa que ela fez de milho e a mesa posta para o café. Um fogão a lenha, como é próprio nessas casas da comunidade rural, muito bonito, vivo. E ela dizia, volte para almoçar por volta das 11 horas, 11h15. O que eu fiz? Só que cheguei, olhei, como um rapaz da cidade, o fogão morto, as panelas em cima, eu falei, esse almoço vai demorar a sair. E falei, olha, dona Lúcia, eu tenho um compromisso, a senhora falou que o almoço sairia logo, pelo que eu estou olhando, o fogão a lenha está todo morto e vai demorar para o almoço ficar pronto. Ela falou assim, olha, Anderson, você está estudando para ser padre, mas de fogão a lenha você não entende. Ela pegou uma tampa de panela, soprou sobre as cinzas que estavam cobrindo as brasas, e as brasas vivas estavam ali embaixo. Quando eu vi aquilo, ela logo colocou outra lenha e rapidinho
o fogão estava vivo porque não tinha morrido, mas não só o almoço estava à mesa. Ali é muito interessante como que sinais muito pequenos da vida tocam a nosso coração e iluminam a palavra. As cinzas muitas vezes podem querer cobrir os nossos corações, mas as chamas vivas da graça, da palavra, as chamas vivas da presença de Cristo estão ali. O que nós queremos pedir ao Senhor nesse tempo missionário é que Ele sopre o Espírito Santo sobre os nossos corações, a fim de que o desânimo, a dificuldade, aquilo que nos afasta da igreja, o rancor ou a falta do compromisso missionário, seja como essas cinzas afastados e as brasas vivas que estão dentro de nós possam de novo fazer mover o coração nosso como discípulos e discípulas missionários. E aí sim, como missão, os círculos bíblicos, ir à casa das pessoas, visitar os doentes, não só os ministros, os jovens, promover encontros para que decidam o que fazer naquela comunidade onde estão. A comunidade motivada pela paz e pão que reconhece as necessidades dos irmãos que estão tão próximos de nós. E de maneira muito especial, abraçar a vocação missionária que nasce no batismo. Como pai e mãe de família, como jovem na igreja, como membro desta igreja peregrina, oferecendo, não só localmente, mas quem sabe adjentes, ou seja, para outros lugares, a graça, a presença e o testemunho da fé, com corações ardentes e pés a caminho. Dom Anderson, agradeço a participação mais uma vez. A gente está aqui formando discípulos e missionários na fé em Cristo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e nós nos veremos, se Deus quiser, em novembro. Que Deus vos abençoe. Até o próximo encontro, gente. Tchau.